Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu de uma forma de contestar que as palavras de Paulo teriam o mesmo peso das palavras de Jesus no Novo Testamento. E eu tenho até dúvidas agora se eu devo perder meu tempo explicando a você essas coisas, porque você parece não crer na palavra de Deus revelada. Mas eu aí pensei melhor e eu decidi dar uma resposta mais detalhada até, porque ela poderá servir às milhares de pessoas que irão ler, ouvir ou assistir em vídeo essa mesma resposta. O sarcasmo, a ironia e o desprezo contidos nas suas palavras, quando você fala do apóstolo Paulo, ficam muito evidentes. Você escreve assim, abre aspas, onde é que Jesus ensina isso nos evangelhos? É o ensino de Paulo. É Paulo quem diz isso e não Cristo. Onde é que Jesus ensinou isso? Foi somente revelado em espírito para Paulo? E os demais teriam de aprender com Paulo sobre isso? Ora, ao questionar os escritos do apóstolo Paulo e duvidar que eles sejam palavra de Deus, dizendo, como você disse, né, abre aspas, Jesus não disse nada disso que Paulo escreveu, fecha aspas, a sua atitude é muito parecida com a dos espíritas, que, para fugirem da condenação que a lei mosaica faz da invocação dos mortos, eles dizem que creem só nas palavras de Jesus. Mas eles se esquecem de que Jesus deu a sua chancela a tudo o que Moisés escreveu, quando Jesus disse assim, abre aspas, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, ou escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Isso está em João 5, 46 e 47. No caso de Paulo, o próprio Senhor Jesus deu a ele a autoridade de apóstolo e revelou muitas coisas a ele. Até mesmo a revelação da ceia do Senhor, Paulo não recebeu dos outros apóstolos, mas recebeu diretamente de Jesus. Ele escreve em 1 Coríntios 11, 23, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na verdade, foram ao menos 9 revelações de mistérios que permaneceram ocultos até serem revelados ao apóstolo Paulo, e que nós não conheceríamos se não existissem as suas cartas às igrejas. Veja, primeiro mistério, que é o mistério do Evangelho da Graça de Deus, do qual ele fala em Romanos 16, 25 a 26. Depois tem o mistério do endurecimento de Israel por um tempo, em Romanos 11, 25 a 27. Aí o mistério do arrebatamento e da ressurreição do corpo de Cristo, em 1 Coríntios 15, 51 a 53. Depois o quarto mistério de um só corpo, a igreja, em Efésios 3, de 1 a 9. O quinto mistério da cidadania ou vocação celestial do crente, no corpo de Cristo, em Efésios 1, 3, Filipenses 3, de 20 a 21. Também o mistério do propósito de Deus de reunir todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, em Efésios 1, de 9 a 10. E o mistério da graça de Deus, em Romanos 6, 14. O mistério da identificação do crente com Cristo, em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. O mistério da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 12. Quando a Bíblia fala de mistérios, são coisas que não tinham sido reveladas ainda, ninguém sabia, nem os outros apóstolos e nem os profetas do Antigo Testamento, porque eram mistérios guardados em Deus. Quanto à sua dúvida da citação, que em 1 Coríntios 14, 34 é feita para que as mulheres estejam sujeitas, como também ordena a lei, no momento em que Paulo fala que elas deviam permanecer caladas nas igrejas, Paulo não está pregando a lei mosaica, não. A lei foi dada a Israel, mas ele está simplesmente dizendo que existem mandamentos do Senhor dados à igreja que na lei também eram assim. Esse era o modo de proceder, esse é o modo da mulher, era o modo de proceder também na lei, quando a mulher não tinha um papel atuante nos serviços do templo. É isso que ele está dizendo aí. Portanto, o que Paulo diz sobre a mulher é mandamento do Senhor e é também palavra de Deus. Como ele deixa claro nessa passagem, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 36 a 37.
Então, quando você lê uma coisa que Paulo escreve, o que são essas coisas? Ele fala que mandamentos do Senhor. Sendo assim, o seu argumento de que não temos de seguir essas coisas porque Jesus não falou delas nos evangelhos, cai por terra. Se não foi Jesus quem falou, então Paulo era um mentiroso e nós devemos imediatamente arrancar de nossas Bíblias todas as suas epístolas e esquecer coisas como os dons, a casa de Deus, o evangelho da graça, porque Jesus pregava o evangelho do reino, o arrebatamento, o corpo de Cristo, a vocação celestial do crente, todas essas verdades que hoje nós temos nas epístolas de Paulo. Nós deveríamos então esquecer essas coisas. Na última carta de Paulo, antes de morrer, ele disse que todos os da Ásia o abandonaram. E isto é significativo e reflete muito bem o estado da cristandade hoje, nos últimos dias, porque a cristandade questiona o que o Espírito Santo revelou através de Paulo e cada vez mais abandona o seu ensino, usando de raciocínios, de mestres, de teólogos, né? Segundo os seus próprios desejos. Isso se chama apostasia, que é o abandono da verdade. Talvez você não creia no que Paulo diz a esse respeito nas últimas palavras que ele registrou, mas eu vou repetir assim mesmo. Ele disse o seguinte: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, de 3 a 4. Quando ele escreveu aos Tessalonicenses, Paulo deixou claro que esses cristãos recebiam a palavra que ele lhes pregou como vinda diretamente de Deus. Veja a passagem. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. 1 Tessalonicenses 2,13. Paulo chamou de meu evangelho a mensagem que lhe foi revelada em caráter de mistério outrora oculto. Veja a passagem. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Romanos 16, 25 a 26. Paulo não apenas viu o Senhor, como ele também ouviu da própria boca do Senhor as coisas que ele sabia, que ele tinha aprendido. Ele ainda recebeu do Senhor o que ele devia testemunhar. Ele escreve assim: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? 1 Coríntios 9, 1. Na sua conversão, Paulo foi instruído pelo próprio Senhor Jesus a ir ao encontro de Ananias, que ele diria aquilo que ele deveria fazer, obviamente inspirado pelo mesmo Jesus, de quem Paulo ouviria ainda muitas revelações. A passagem em Atos diz assim: então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Ordenado por quem? Pelo próprio Senhor. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Ouvido de quem? Isso está em Atos 22, de 10 a 15. Não faltava ousadia até a Paulo quando o assunto era desobedecer os seus escritos, né? Porque ele bem sabia que os seus escritos eram revelados por Deus e que aqueles que queriam desobedecer o que ele escrevia estavam desobedecendo diretamente à palavra de Deus.
Veja o que ele escreveu aos Tessalonicenses, com que ousadia ele escreve isso. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. 2 Tessalonicenses 3,14. Ele tem autoridade, a autoridade que Cristo deu a ele. O mesmo ele fez com os coríntios, dentre os quais havia os que questionavam até a sua autoridade apostólica. Ele escreveu: já anteriormente eu disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente. O que escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. 2 Coríntios 13, de 2 a 3. E mais uma vez aos Coríntios, ele deixa claro que ele é portador da palavra de Deus, a qual não dependia de julgamento da parte dos coríntios, mas simplesmente de ser obedecida. Ele diz: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 36 e 37. E para completar, a afirmação do próprio Pedro, o próprio Pedro que afirma que a palavra que Paulo pregava era a palavra de Deus. E muitos usam essa passagem na tentativa de denegrir os escritos de Paulo. Usam no sentido contrário. Como se os escritos fossem muito complicados, então nós podemos deixar de lado. Eles não percebem, os que fazem isso não percebem que eles estão incorrendo na própria crítica e condenação que Pedro está apresentando ali. Isto é, quem usa essa passagem para dizer que Paulo é muito complicado e nós devemos deixar Paulo de lado, está assumindo a carapuça de indoutos e inconstantes que torcem as Escrituras a seu bel prazer. Que é isso que Pedro fala ali. Leia direitinho. Pedro coloca os escritos de Paulo no mesmo nível das outras Escrituras, obviamente referindo-se aí ao Antigo Testamento. Veja a passagem completa. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada por quem? Por Cristo, obviamente, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras Escrituras, para a sua própria perdição. 2 Pedro 3, de 15 a 16. Então ele coloca o que Paulo escreveu no nível das outras Escrituras. Finalmente, quem diz que devemos crer com segurança apenas nas palavras de Jesus, é melhor rever essa tese. Eu digo isto porque as palavras de Jesus que nós encontramos na Bíblia não foram escritas por Jesus pessoalmente. Foram escritas por Mateus, Marcos, Lucas e João. Do mesmo modo como o próprio Senhor Jesus usou Paulo para escrever outras coisas que ele disse depois de ter ressuscitado e subido aos céus.